Segundo a lenda, o Egito nunca produziu beleza igual. Seu nome significava a perfeita surgiu. Seu rosto adornava templos em todo o país. Mas ela desapareceu da história como uma miragem. Hoje, uma egiptóloga acredita ter feito a maior descoberta desde a tumba de Tutancâmon. Confinadas em uma câmara secreta no Vale dos Reis, encontram-se 3 múmias. Uma delas pode ser ninguém menos que a rainha desaparecida do Egito, Nefertiti. Seria ela uma das maiores belezas da história? É incrível. Para descobrir, nosso especialista embarca em uma jornada pelo tempo para desvendar a história de uma deusa viva, cujo turbulento reinado foi uma saga trágica de poder, amor, traição e talvez assassinato. O livro dos mortos egípcio descreve uma maldição terrível. Se uma múmia for mutilada, os deuses não poderão reconhecê-la. Ela não poderá ingressar no pós-vida e ficará presa entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Uma múmia como essa ficou esquecida no Vale dos Reis por 3.000 anos. Quem será ela? E por que foi amaldiçoada? Em 1912, arqueólogos alemães encontraram uma relíquia nas areias do deserto central egípcio. Era o busto de uma rainha esquecida. Esta incrível descoberta representa hoje um ícone de beleza em todo o mundo. Mas muito de sua vida permanece um mistério. O nome Nefertiti é traduzido repetidamente como a perfeita surgiu. Em muitos aspectos é a figura real perfeita. E essa mulher possui muito mais do que beleza. Nefertiti é uma das personagens femininas mais extraordinárias da história egípcia. Existem muitas rainhas importantes, mas entre todas elas, Nefertiti se destaca como sendo especial. Acredita-se que o poder de Nefertiti era insuperável. Criada em um harém, ela se casou com um faraó, teve 6 filhos e ajudou a comandar uma revolução que mudaria o Egito para sempre. Ela e seu marido lideraram o êxodo da antiga capital do país e construíram uma cidade imponente no coração do deserto. Para alguns, ela era uma fanática religiosa, uma conspiradora, uma traidora. Outros viam nela uma heroína que fez o maior dos sacrifícios para salvar seu país. Uma rainha misteriosa, uma rainha mágica, uma rainha amorosa, uma rainha invejosa, uma rainha vingativa. Nefertiti foi a rainha mais importante do Egito. O destino de Nefertiti é um dos maiores mistérios não resolvidos do Egito Antigo. Mas uma egiptóloga passou os últimos 13 anos tentando solucioná-lo. Em uma câmara fechada nas profundezas de uma tumba, a doutora Joan Fletcher acredita ter encontrado a rainha desaparecida.
Identificar uma múmia real como Nefertiti é muito significativo e extremamente importante. Eu desejo sorte a ela. Em sua busca por evidências, a doutora Fletcher visitou, de cidades abandonadas e templos esquecidos, as tumbas dos faraós. Pouco resta do reinado de Nefertiti. Mas com base em fragmentos de textos e um acesso sem precedentes a imagens raras, Joanne desvendou novos fatos sobre esta rainha lendária. Agora, com o apoio do Discovery, Joanne organiza a maior expedição científica ao Vale dos Reis em 25 anos. Uma equipe de especialistas irá empregar a tecnologia mais moderna para descobrir a verdade sobre a múmia que se acredita ser Nefertiti. A ciência moderna poderá revelar os segredos da múmia? Seria este braço cortado a marca de um faraó? Por que a múmia possui um ferimento à faca no lado do corpo? Nefertiti foi uma das maiores rainhas do Egito. Conhecida por possuir uma beleza estonteante, ela desapareceu da história 3.000 anos atrás. A egiptóloga Joanne Fletcher descobriu o que acredita ser a sua múmia. Ela espera que, através da tecnologia criminalística, consiga desvendar qual a verdadeira aparência desta mulher e solucionar o mistério de sua morte. Mas onde começa a história da múmia? Joanne acredita que a resposta está no Vale dos Reis. Aqui, muitos séculos após a morte de Nefertiti, sua tumba foi saqueada e seu corpo profanado. Todos os traços de nobreza e poder eliminados. Até mesmo a peruca que usava foi arrancada. Por fim, o maior sacrilégio, a destruição do rosto, dando fim não apenas à sua beleza, mas à sua identidade, impedindo que entrasse no pós-vida. Um destino pior que a morte. Mas uma pista intrigante foi deixada para trás. Uma pista que passou despercebida por todos, exceto pela doutora Joanne Fletcher. Ela é uma especialista em uma área pouco comum: cabelos egípcios da antiguidade. Há 13 anos, escondida entre os tesouros do Museu do Cairo, Joanne notou uma peruca antiga. Quando você se especializa, passa a perceber coisas muito específicas e vê detalhes que, de outra forma, seriam considerados triviais. Na verdade, eu me atenho àquilo que as pessoas não veem. Uma peruca é como uma impressão digital que indica a época em que foi feita e quem era o seu dono. O que estamos vendo aqui é basicamente uma peruca núbia que costumava ser usada por mulheres da realeza por volta de 1400, 1300 a.C. Os retratos mostram Nefertiti usando uma peruca exatamente igual a esta. Poderia a peruca no museu ser dela? Foi um desses momentos de iluminação, quando você até acha interessante, mas pensa que é impossível. E foi por isso que levei 13 anos para chegar a esse ponto, porque parecia incrível demais. Esperando encontrar Nefertiti, Joanne traçou o histórico da peruca.
1898, um francês chamado Victor Loret começou a escavar uma tumba que estava selada há milhares de anos. No subterrâneo, ele se deparou com uma câmara escondida. No interior dela, 3 múmias desconhecidas. Uma parecia ter sido mutilada. Ao lado dela, Loret encontrou uma peruca. Se os registros estiverem corretos, a múmia ainda está no Vale dos Reis. Um século após a descoberta de Victor Loret, Joanne vai até a tumba. A tumba fica aproximadamente 650 quilômetros ao sul do Cairo, no Vale dos Reis, o cemitério dos faraós. Para chegar até lá, Joanne precisa cruzar o Nilo, cujas enchentes anuais trazem vida ao Egito. As autoridades egípcias concederam a ela o acesso restrito à múmia. Para Joanne, a viagem é desgastante. Eu nunca me senti assim na vida. É uma mistura de medo e empolgação. Uma empolgação enorme. Ela passa pelo Colosso de Menon, como Nefertiti deve ter feito inúmeras vezes. Estamos muito perto. Depois daquelas colinas fica o Vale dos Reis. O cenário de muitas histórias de aventura. É o momento pelo qual Joanne tem esperado há 13 anos. Ela está prestes a encontrar a múmia que acredita ser da rainha Nefertiti. Sete da manhã. E a temperatura do Vale dos Reis chega a 49 graus. Por 5 séculos, quase todos os reis egípcios foram enterrados aqui. O vale é uma colmeia de tumbas. Bem, aqui estamos. É estranho. Eu venho aqui há 20 anos e esse dia não se parece com nenhum outro. Joanne está entrando na tumba chamada KV-35. Uma das tumbas mais profundas e mais espetaculares do vale, a KV-35 possui 4 câmaras laterais. Uma delas guarda a múmia perdida. A tumba foi usada pelos sacerdotes para abrigar múmias cujos túmulos haviam sido saqueados. Um poço de drenagem na entrada também servia como armadilha mortal para os ladrões. Uma das câmaras foi lacrada. Será que Nefertiti encontra-se dentro dela? Chegamos à parede. A câmara mortuária. Incrível. Ela permanece selada, com exceção de uma pequena brecha usada periodicamente para a checagem de seu conteúdo. É tão emocionante. Joanne está esperando o Dr. Zahi Hawass, o maior caçador de múmias do Egito. As múmias provocam nossa imaginação. Elas possuem segredo e magia. Quando pronunciamos a palavra múmia, todas as crianças e adultos nos olham. É como mágica. Olá, Dr. Hawass. A autorização oficial do Dr. Hawass é essencial. E a tumba não pode ser aberta sem que ele permita. Não consigo acreditar. O tempo é curto e o trabalho é lento.
A temperatura ultrapassa os 38 graus. A umidade é de 90%. Uma hora depois, a abertura se torna uma janela. 3 múmias encontram-se lá dentro. Nossa. Lá estão elas. É incrível. Obrigado. Consegue vê-las? Sim, todas elas. Elas não são lindas? Sim. Você quer entrar? Ah, sim, por favor. Ok. Obrigada. Está com medo? Não, eu adoro múmias. Tem certeza? Especialmente essas 3. O rosto é impressionante. O rosto é real, não é? Não é? É, sim. Um rosto muito distinto. Apesar dos 3.000 anos de idade, elas estão em boas condições. Todas as 3 múmias estão desembrulhadas. Um grande problema para identificá-las, pois os nomes estariam escritos nas bandagens. É com certeza um ótimo trabalho de mumificação. Os embalsamadores fizeram um trabalho muito bom. Uma delas é uma mulher idosa, a outra é um homem jovem. Joanne acredita que a terceira possa ser Nefertiti. Para preservar sua teoria, Joanne passou os últimos 13 anos referindo-se à múmia como Senhora X. Ela não contou nem mesmo ao Dr. Hawass qual supõe ser a identidade da múmia. Essas 3 múmias aqui continuam fazendo história e continuam intrigando as pessoas que querem saber por que foram deixadas aqui. Ninguém consegue identificá-las. Todos têm uma teoria. Mas será que Joanne irá encontrar as provas que precisa para confirmar sua teoria? Após uma breve inspeção, o Dr. Hawass deixa que Joanne continue com a investigação. Joanne tem apenas 2 horas para identificar a Senhora X como Nefertiti. Ela é um verdadeiro enigma. Agora estou aqui, literalmente cara a cara com esta mulher. Ela parece uma famosa escultura. Do ponto de vista visual, as semelhanças são impressionantes. O pescoço comprido é uma pista, assim como uma marca ao redor da cabeça. Por baixo da coroa, a cabeça de Nefertiti era raspada. Uma precaução contra piolhos, doenças e o calor egípcio. É possível que ela usasse algo bem apertado. Como não possuía cabelo natural, ela usaria uma coroa alta, bem justa, por exemplo. E esta pessoa estava usando alguma coisa muito apertada na cabeça quando foi preparada para o funeral. Outra característica muito peculiar é encontrada em algumas descrições de Nefertiti. O uso de 2 brincos em cada orelha. Para Joanne, os furos na orelha são indícios contundentes. Os ferimentos na boca revelam outra pista tantalizante. E no meio de todas essas pistas, temos a mais reveladora de todas. Os terríveis e deliberados danos causados após a morte, quando alguém literalmente esmagou o rosto dela com um instrumento pesado. Surpreendente. Eu estou quase sem palavras. Após a morte de Nefertiti, quase todos os seus retratos foram depredados. Os danos ao rosto se encaixam neste comportamento. Com o rosto esmagado, uma múmia não poderia dizer seu nome aos deuses para ingressar na vida eterna. Por que alguém cometeria tamanho sacrilégio?
É difícil ver isso simplesmente como um caso de roubo, porque nenhuma joia era colocada próximo à área da boca. Mas eles esmagaram esta região específica, como se estivessem tentando manifestar alguma coisa. As outras múmias ostentam as pistas finais. Elas poderiam ser parentes de Nefertiti, a mãe e o irmão de seu marido, o faraó Akhenaton. Para Joanne, ter descoberto a Senhora X enterrada com membros da família de Nefertiti é uma pista intrigante. Não tenho dúvidas de que são múmias nobres. Acredito piamente que são membros da família de Akhenaton. Sua mãe, provavelmente, seu irmão mais velho e sua esposa real. E também sucessora, Nefertiti. O tempo de Joanne acaba. Foi incrível, incrível. Eu nunca mais vou me sentir daquele jeito. Foi muito excitante. Eu teria morrido feliz naquela hora. As múmias são isoladas novamente. É triste. Elas se foram. Elas se foram novamente. Joanne sente que os longos anos de pesquisa finalmente foram recompensados. Mas seu trabalho está longe de terminar. Para provar sua teoria ao mundo, ela precisará examinar a múmia novamente. Desta vez, com a ajuda da tecnologia. Faz mais de 25 anos que a última equipe conseguiu permissão para realizar testes científicos nas múmias do Vale dos Reis. Enquanto aguarda pela autorização, Joanne embarca em uma odisseia arqueológica com o objetivo de descobrir a história secreta da vida de Nefertiti. A egiptóloga Joan Fletcher examinou a múmia que acredita ser da lendária rainha Nefertiti. Ela é um enigma. Joanne aguarda permissão para realizar exames científicos da múmia. Enquanto isso, ela procura por pistas arqueológicas na esperança de que a levem de volta à tumba. Sua busca começa na margem ocidental do Nilo, nas ruínas de Malkata. Neste antigo palácio luxuoso, Joanne acredita que Nefertiti possa ter passado a infância. Aqui, ela encontra as primeiras pistas. That's fantastic. Wow, é incrível. Isso está aqui há 3.500 anos. Tão novo quanto no dia em que foi pintado. Essas são as cores. Os mesmos desenhos que a dinastia Amarna teria visto. Amentecer, Akhenaton, Tutankhamon e, é claro, Nefertiti. Em seu auge, Malkata foi o palácio mais espetacular do Egito Antigo. Lar dos faraós. Joanne acha que Nefertiti cresceu neste complexo entre mais de 500 esposas, consortes e concubinas. O vasto harém de Amenhotep III, o maior faraó da história egípcia. Foi talvez neste harém que sua esposa principal, a formidável rainha Tai, escolheu uma noiva para o seu filho. Sem dúvida, ela tinha muita influência na escolha da esposa do filho. Acho que não teria escolhido qualquer uma. É possível que Nefertiti tenha sido escolhida a dedo pela rainha e se preparado para esse papel.
A ligação de Nefertiti com a rainha Tai explicaria por que as duas múmias foram sepultadas juntas. O adolescente entre as duas, supostamente o filho mais velho da rainha Tai, Thutmose, teve um papel vital na infância de Nefertiti. Herdeiro do trono, Thutmose morre jovem. Uma reviravolta que coloca Akhenaton e Nefertiti na linha de sucessão do Egito. Mas, desde que foram coroados, começaram a surgir problemas com uma ordem de sacerdotes, guardiães do deus mais importante do Egito. Conhecidos como culto de Amon, o poder deles era comparável ao do próprio faraó. Eram a elite tradicional, conservadores e muito, muito ricos. Jurando limitar o poder dos sacerdotes, o casal real levou a disputa até a base do poder do culto de Amon, o Templo de Karnak. Construído na antiga capital, Tebas, Karnak foi, provavelmente, o complexo de templos mais espetacular que o mundo já conheceu. Os rituais diários de purificação dos sacerdotes ajudavam a manter a ordem no universo. Um conceito vital para os antigos egípcios, conhecido como Ma'at. Basicamente, significava a forma certa de se fazer as coisas. Verdade, justiça, liberdade. O grande objetivo era manter a ordem correta de tudo. O contrário seria o caos, medo, perigo, morte, tortura, o calor do deserto, todas essas coisas desagradáveis. A ideia principal no Antigo Egito, do Ma'at, era de manter a ordem certa das coisas. Os sacerdotes acreditavam que o centro deste universo ordenado encontrava-se no interior do templo. No final de um corredor de 400 metros, viveria o próprio deus Amon, envolto pela escuridão. Joanne foi até Karnak procurar provas de um conflito que teria dividido o Egito. Um embate de ideias e crenças no qual Nefertiti teria desempenhado um papel crucial. Karnak foi construído ao longo de gerações, seguindo um costume tradicional. Cada novo governante deveria dedicar ainda mais templos a Amon. Mas Akhenaton e sua esposa quebraram a tradição, mergulhando Karnak no caos. Em busca de pistas, Joanne escala uma passagem secreta usada pelos sacerdotes. Ela leva ao topo de um pilono, um portão tradicional egípcio. É muito, muito estreito. Estou ouvindo o som de morcegos. Os sacerdotes de Amon devem ter passado por aqui para chegar ao topo do templo. Aos observatórios onde acompanhavam as estrelas e o curso dos planetas e decidiam quando comemorar os rituais sagrados que eram tão importantes para o funcionamento do país. Legal. Maravilhoso. Desse ponto de vista, Joanne pode ver o local de nascimento de uma revolução. À distância, erguiam-se 4 templos gigantescos. Em seu interior, o casal real venerava um novo ser superior, o deus Sol Atum.
Nomeando a si mesmos como sumo sacerdote e sacerdotisa, o rei e a rainha prometem diminuir o poder dos sacerdotes de Amon. E em poucos anos, os monumentos que construíram em homenagem a Atum sobrepujaram os antigos templos de Karnak. Para os sacerdotes de Amon, que realizavam seus rituais na escuridão, os templos representavam um sacrilégio. Os templos de Atum não existem mais, mas um terremoto revelou os blocos da construção, escondidos por milhares de anos dentro dos pilonos. Procurando pistas sobre o papel de Nefertiti na nova religião do Sol, Joanne consegue uma permissão especial para estudar os blocos. Incrível. É realmente incrível. Os entalhes fornecem o retrato de uma revolução. Você pode ver aqui. Isso é incrível. São imagens fantásticas. Isso é incrível. Nefertiti aparece de novo. Olha isso aqui. Ela está em todo lugar. Em imagens vívidas. Fantástico. Nefertiti é retratada de forma inédita. Isso realmente confirma que ela era uma mulher de enorme importância para ser exibida desta forma. As imagens confirmam que Nefertiti teve um papel fundamental na construção dos templos do Sol a Atum. Na verdade, são muito mais do que imagens. Desfigurá-las e usá-las como meros tijolos as neutraliza, elimina seus poderes mágicos. Vestido com sua exclusiva peruca cerimonial, o sumo sacerdote de Amon via os templos do Sol como uma blasfêmia e uma ameaça ao seu poder. Por volta do 5º ano de reinado, quando Akhenaton era rei há 5 anos, surge uma referência nos textos falando sobre palavras maléficas que ele ouviu denunciando uma conspiração. Talvez os sacerdotes estivessem fartos. Em resposta à conspiração, o casal real toma uma atitude radical. Eles decidem abandonar Tebas, a capital do Egito, há centenas de anos. Inspirado por uma visão do Deus Sol, Atum, Akhenaton parte para o deserto. Ele busca um lugar para construir uma nova capital, uma fortaleza longe dos inimigos e uma base para iniciar uma revolução. Joanne se dirige ao lugar escolhido por Akhenaton. ...320 quilômetros ao norte de Tebas, hoje é conhecido como Amarna. Akhenaton havia escolhido uma das regiões mais remotas e inóspitas de todo o Egito. Ele anuncia que decidiu fundar a cidade neste local, porque Atum, seu pai, o guiou até aqui. O lugar não mudou muito desde que Akhenaton o fundou há mais de 3.000 anos.
Joanne pode até ver os penhascos que Akhenaton interpretou como um sinal de que havia encontrado o lugar certo. Eles possuem o mesmo formato do hieróglifo, que significa horizonte. Em certos dias do ano, o sol parecia nascer entre as duas montanhas. O local perfeito para uma cidade dedicada ao sol. Com Nefertiti, Akhenaton começou a planejar uma cidade sem igual na história egípcia. Um povoado onde até a disposição das estradas e a localização dos templos tinha como objetivo venerar o sol. Milhares de pessoas seguiram o faraó e sua esposa ao deserto. Elas não tinham muita escolha. Onde o faraó estava, também estava o trabalho. Pedreiros e artesãos vão para construir a nova cidade. Convertidos vão para adorar o novo Deus. E oportunistas vão para explorar a nova fronteira. Quando Amarna está perto de ficar pronta, o rei e a rainha saem de Tebas e se dirigem ao seu novo lar. Construída em poucos anos, numa velocidade incrível, Amarna é um dos primeiros povoados planejados da história. O casal real chega aclamado pelos súditos, quase 50 mil. Como um sinal dos novos tempos, adotam uma informalidade jamais exibida pela realeza. Livres da tradição, o casal real é tentado a criar um novo Egito. O país está à beira de um levante. Eles retiravam os deuses tradicionais e os substituíam por si mesmos. A única forma de alcançar os deuses era através da família real, que por sua vez repassava suas oferendas a Atum. Nas ruínas de Amarna, Joanne procura pistas sobre a vida de Nefertiti. Desenhos antigos os retratam como uma família feliz, brincando com suas filhas. Um casal feliz. A rainha sempre ao lado do rei. O próprio estilo das pinturas é mais naturalista do que nunca. De Amarna surge a imagem mais famosa já criada de Nefertiti. Mas quão realista seria o busto? Joanne quer descobrir a mulher por trás da imagem. Na tumba de um nobre, sob as ruínas da cidade, ela procura nas gravuras pistas sobre a vida de Nefertiti. Estou entrando na primeira câmara desta tumba maravilhosamente entalhada em pedra.
É incrível. Realmente incrível. Temos 2 condutores de carruagens aqui. Um à esquerda e um à direita. Estou vendo alguns hieróglifos. Na verdade, esta é a grande esposa real. Então, a figura da esquerda é a própria Nefertiti. Está conduzindo sua própria carruagem. Uma mulher independente, uma linda cena. Very nice scene. Uma cena que teria enfurecido a antiga ordem do Egito. Uma rainha competindo com um rei? Algo impensável. Mais provas de que Nefertiti era influente no governo. Ao contrário de muitas rainhas do Egito Antigo, ela tinha um papel importante na corte. Ela e seu marido são, com frequência, mostrados como iguais. Alguns retratos de Nefertiti vão ainda mais longe. Ela assume as funções do próprio faraó. Ela foi retratada em uma cena golpeando um inimigo. Só o rei pode golpear um inimigo, nunca uma rainha. Esta é uma prerrogativa do rei. Doutora Fletcher acredita que Nefertiti pagou um preço terrível por sua independência. As pistas estão nestas figuras. O que é isso? Registros de homens correndo. Parece que eram soldados. Estão carregando armas, lanças, escudos. Será que a arte real esconde verdades desagradáveis? Sabemos que possuíam uma grande presença militar para manter a segurança deles de ameaças internas e externas. O rei parece ter sido pouco popular, para dizer o mínimo. Essa ideia de uma família unida é um exercício cínico, manipulando a imagem pública e pessoal de um personagem. Amarna foi construída a partir de sonhos e propaganda. Mas um inimigo, os soldados não puderam manter afastado: a verdade. A realidade estava prestes a devastar tudo para Nefertiti. Das areias do Egito, a doutora Joan Fletcher ressuscita uma lenda. Ela acredita ter encontrado a múmia de Nefertiti escondida em uma câmara lacrada no Vale dos Reis. Para restaurar a sua identidade, Joan precisa recriar a vida da rainha perdida. Pinturas encontradas nas ruínas da capital construída por Nefertiti e seu marido Akhenaton sugerem um estado de medo. Nunca tinha visto isso antes. Um casal real cercado por tantos militares. O que realmente aconteceu durante o reinado supostamente idílico do casal? Embora retratada de forma utópica, Amarna foi projetada com um propósito mais sombrio. Com 3 lados protegidos por penhascos e o quarto pelo Nilo, Amarna era uma fortaleza. A partir desta cidade, o casal real desencadeia uma revolução. O primeiro alvo são os sacerdotes de Amon.
Para financiar Amarna e vingar antigas rixas, Nefertiti e Akhenaton saqueiam os templos de Karnak. Milhares de sacerdotes são expulsos de suas funções. As consequências ressoam por todo o Egito. O centro tradicional de cada comunidade era o templo. Quando eles foram fechados, houve desemprego em massa. Não era permitido contestar o rei. Mas o que começou como uma utopia transforma-se em um reino de terror. Os deuses antigos são colocados de lado pelo novo culto a Atum. Ao banir tradições ancestrais de milhares de anos, Akhenaton e Nefertiti provocam uma crise de fé no Egito. O país mergulha em uma crise econômica e desordem social. Com o exército aplacando revoltas internas, as fronteiras do Egito ficam desguarnecidas. Inscrições encontradas na areia, endereçadas a Akhenaton, revelam um país em rumo à catástrofe. Akhenaton permanecia inflexível, determinado a continuar com a transformação do Egito a qualquer custo. Podemos apenas imaginar o que Nefertiti pensava, pois ela sempre foi pragmática. Acho que Akhenaton não se importava muito. Ele era um péssimo político. Mas Nefertiti via que estava tudo se desmanchando. Ela deve ter ficado alarmada. Nefertiti também enfrentava uma crise particular, uma rival, ameaçando sua posição ao lado do rei. Nefertiti deu 6 filhas a Akhenaton, mas uma de suas esposas secundárias, Kiia, deu-lhe o que ele realmente queria: um filho, o futuro rei Tutankhamon. Mas Kiia não foi a esposa preferida por muito tempo. No 11º ano do reinado de Akhenaton, ela desaparece dos registros. Não se sabe por quê. Alguns acham que foi vítima do ciúme de Nefertiti. Criamos essa ideia de uma unidade familiar maravilhosa. Mas ela era muito mais violenta e sombria do que podemos imaginar. A habilidade de Nefertiti em manipular situações a seu favor parece ser confirmada um ano após o desaparecimento de Kiia. Sua reação à crise não tarda. No 12º ano do reinado de Akhenaton, enquanto o Egito beira o colapso, ocorre um evento extraordinário em Amarna. Uma comemoração pública chamada Durbar. Ela pode ter sido planejada por Nefertiti para mostrar ao povo que tudo estava bem. A visão que os convidados têm é inédita. Nefertiti sentada ao lado de seu marido, não como uma simples rainha, mas como corregente, sua igual. Nefertiti havia se tornado a mulher mais poderosa da Terra. Mas seu momento de triunfo foi marcado pelo desastre. Entre os tesouros oferecidos como tributo ao casal real, havia um presente mortal: a peste. Os registros não dizem exatamente qual era a doença, mas ela se espalhou por toda a cidade e até ao centro do Palácio Real, pois pode ter matado uma das filhas de Nefertiti. No 14º ano, Nefertiti desaparece dos registros. Alguns egiptólogos acreditam que ela foi morta pela peste,
Outros acreditam que foi banida e perdeu o poder para um rival chamado Smenkare, cujo nome a substitui nos registros. Esta figura misteriosa tornou-se o novo corregente de Akhenaton e o sucedeu como faraó do Egito. O Museu do Cairo exibe um esqueleto que alguns acreditam ser de Smenkare. Mas, cada vez mais egiptólogos acreditam que Smenkare era apenas outro nome para Nefertiti. Uma teoria que Joanne espera confirmar. Poderia a rainha ter vivido e reinado sobre o Egito como o faraó Smenkare? Para provar esta teoria, Joanne precisará encontrar provas de que a múmia na tumba KV-35 pertence a um faraó do sexo feminino. Finalmente, após 6 meses de espera, ela tem a oportunidade de provar. As autoridades egípcias deram-lhe, mais uma vez, permissão para entrar na tumba. Enquanto isso, na Inglaterra, uma das maiores autoridades em restos humanos do mundo, o professor Don Brothwell, reúne uma equipe de especialistas. Brothwell foi um dos primeiros homens a examinar o famoso Homem do Gelo. Ele também investigou valas com restos humanos em Kosovo. Sua equipe está testando uma máquina digital portátil de raio-x num corpo mumificado. É o equipamento mais moderno disponível. Esses raios-x digitais são a base de uma experiência única de uma equipe de especialistas em reconstrução facial. Eles usarão gráficos utilizados em criminalística para recriar o rosto da Sra. X. São necessárias 22 pessoas para transportar o delicado equipamento até a tumba KV-35. Mais uma vez, a parede é quebrada. Para Joanne, o momento é tenso. Os testes científicos apoiarão sua teoria de que a múmia é Nefertiti ou a desacreditarão. Joanne sabe que enfrentará visões já estabelecidas, sustentadas por outros especialistas. Acho que temos alguns problemas com os dados disponíveis. A dificuldade até em determinar conclusivamente se esta é a múmia de uma mulher é um problema. Ela parece uma jovem com cerca de 15 anos. Teria a múmia a idade e o sexo errados? É uma questão para os cientistas. Para manter a imparcialidade, eles não sabem o que estão analisando. Não foram informados da teoria de Joanne sobre a identidade da múmia. Quem quer vir dar uma olhada? Olhe você mesmo. É fantástico. Sim, mas os corpos estão muito bem preservados e em ótimas condições. Veja, empoeirados, mas em boas condições. Cuidadosamente, a equipe começa a montar o equipamento. Proibidos de realizar o teste de DNA, eles recorrem à mais moderna tecnologia de raio-x disponível. Vamos ver, vamos deixar em 55 kV e 12 NA. O processo digital fornecerá radiografias em segundos. Um equipamento foi especialmente desenvolvido para o exame. É um trabalho tenso. Um pequeno escorregão pode esfarelar as múmias.
Vamos ver de verdade se alguma coisa foi deformada. Com cuidado, a radiologista Andrea Bates começa as varreduras. 85 1.6. É uma tecnologia muito recente. Usamos a eletrônica para obter imagens digitais. Como uma câmera digital tira fotos instantâneas, elas são logo transferidas para o computador e podem ser processadas. Podem ser vistas de outros ângulos facilmente. É muito mais prático para a análise do que as radiografias convencionais. Mesmo com o calor e a umidade, o equipamento parece funcionar. Raio-X. Sim, tudo pronto, está perfeito. Vamos lá? Sim, pronto. As radiografias respondem rapidamente a uma pergunta. A múmia é definitivamente feminina. Em termos de morfologia esquelética, é bem graciosa e, sem dúvida, feminina. Está acompanhando, doutor? Passando para o peito, a equipe obtém a primeira pista instigante sobre a identidade da múmia. O que eles descobrem é algo muito promissor. A área abdominal. Aqui é a parte superior da pelvis e a vértebra lombar, a parte mais baixa das costelas. Está muito denso, como dá para ver. Isso não é uma densidade normal. Parece alguma coisa metálica, não parece? Parece. Para mim está parecendo uma joia. Uma joia. É, parece, não? É. Os pequenos objetos são contas deixadas para trás quando ladrões arrancaram os colares da Sra. X. Imediatamente, Joanne reconhece seu significado. Podemos dar outro zoom ali? Porque aquilo parece um pequeno e antigo amuleto egípcio que usavam como joia, em forma de Nefer. E essas coisas eram usadas em profusão em volta do pescoço. Nefertiti compartilha seu nome com contas de formato distinto, chamadas de Nefer, conhecidas por adornar a realeza de Amarna. Tem quase 1 centímetro de comprimento. Então, temos uma múmia real. Pois provavelmente, não, definitivamente essa profusão de joias entre as bandagens e os elementos da mumificação indicam um indivíduo de status muito, muito elevado. A equipe descobriu uma pista vital para a identidade da múmia. Em seguida, eles começam a escanear a cabeça e a espinha dorsal da múmia. Isso, bons detalhes do crânio e dos dentes. Seria este o crânio da mulher mais bonita do Egito Antigo? No Vale dos Reis, a investigação na KV-35 atinge um ponto crítico. A doutora Joanne Fletcher espera provar que a múmia selada em uma câmara secreta por mais de 3.000 anos é ninguém menos que a lendária rainha Nefertiti. Isso, bons detalhes do crânio e dos dentes. Estas imagens podem confirmar sua teoria. Os detalhes estão ótimos, não estão? Estão. Delas, os cientistas vão tentar reconstruir, com o uso da criminalística, o rosto da Sra. X. Os raios-x também mostram que ela ainda possui o cérebro, uma pista importante para o químico especialista em múmias, Dr. Stephen Buckley. Tradicionalmente, o cérebro era removido durante a mumificação, mas os predecessores imediatos de Nefertiti romperam com este costume e mantiveram seus cérebros intactos. Os raios-x também fornecem outra pista, Buckley. Sinais de um fluido de embalsamamento peculiar. O que me interessa aqui são estes artefatos no tecido e na pele. Exatamente, esses pontos meio cristalizados. Isso.
Eles têm o efeito de um chuvisco. O efeito de chuvisco em raios-x é muito característico da 18ª dinastia. E isso, combinado com o delicado embalsamamento e o cérebro presente, localiza esta múmia no final da 18ª dinastia. Nefertiti é da 18ª dinastia. Uma coincidência animadora. No decorrer do dia, após a realização de outros testes, Don Brothwell se depara com um problema intrigante. É apenas um parecer inicial, mas potencialmente devastador. O que conclui a partir disso? O dente do siso ainda é pouco evidente. Não se desenvolveu completamente. Então, o indivíduo seria jovem. Um pouco jovem, sim. No final da adolescência, um jovem adulto. Jovem adulto. Sim, a coluna vertebral mostra sinais disso. É muito difícil determinar a idade através de radiografias, mas se o palpite de Brothwell estiver certo, será o fim da pesquisa de Joanne. Nefertiti teve 6 filhas. Ela não pode ser jovem. Mesmo que Nefertiti tivesse se casado com Akhenaton quando criança, como era comum na realeza egípcia, ela teria, no mínimo, mais de 20 anos quando morreu. Joanne não pode ter certeza até que toda a múmia seja radiografada. Só conseguimos ver a parte superior do ilíaco, então, com um pouco de sorte, podemos tentar localizar quase toda a pelvis ali. Você está pronto? Raio-X. Após muitas horas de tensão, começa a surgir um parecer mais animador. Estamos na área torácica, ali está a parte de cima da pelvis, aqui na região lombar e aqui no baixo ventre. Quando radiografamos a parte de baixo do corpo, novos detalhes emergiram. Os radiologistas concluíram que não é alguém consideravelmente mais velho. Os ossos longos estão fundidos. Os detalhes ao redor da região pélvica indicam alguém mais maduro. Então, estamos olhando para alguém com mais de 25, talvez até 30 anos. A informação sobre a idade é bem razoável. Eu poderia ser um pouco mais específico e dizer que não chega a 30 e, com certeza, tem menos de 35. Até agora, tudo bem. Uma múmia real com a idade correta. A coisa toda foi como uma montanha-russa. Era um homem, era uma mulher, era jovem, era velha. E eu fiquei muito nervosa. Então, vamos começar a analisar isso. Pela cabeça. Mas há um outro enigma. Como? Como ela morreu? Eu notei que há um pequeno corte aqui. Tem sim. Dá para ver claramente deste ângulo. O que pensamos que fosse um corte irregular é simétrico. É simétrico. Ele passa por aqui superficialmente. É verdade. Há uma marca aqui. Na verdade, de uma lâmina afiada que a cortou. Então deve tê-la ferido assim. Deste ângulo. Nesse movimento. Joanne presumiu que os danos ao rosto foram causados por ladrões de túmulos séculos depois. Mas Don discorda. A grande questão é, se o corpo estava muito seco, isso não poderia ter acontecido muitos meses após a mumificação. Joanne dá início a um exame detalhado do corpo. Ela é acompanhada pela doutora El Magani, uma especialista em conservação de múmias do Museu do Cairo. Elas procuram por mais pistas. O que acha que é isso, doutora Samir? Um corte. É um corte? Talvez um ferimento? Talvez um ferimento. Ao longo da caixa torácica, elas notam um corte de 12 centímetros. Talvez se ela estivesse levantando o braço, isso daria acesso ao tronco dela. Os ferimentos levantam questões perturbadoras sobre o destino da múmia. Está vendo isto aqui? A revelação seguinte sugere que a senhora X foi mais que uma rainha.
ela se encontra sem bandagens, arrancadas de seu corpo pelos ladrões. Lindo tecido real. É um lindo linho real, maravilhoso. Apenas para os reis. Apenas para reis, na verdade. É lindo. O que há aí embaixo? Os dedos. Tem alguns dedos aqui. Deixe-me ver. Esse deve ser o braço que faltava. Eu não acredito. Isso é fantástico. Posso... me mostre. Isso é ótimo. Eu não acredito. Esse é o braço desaparecido há centenas de anos. É uma descoberta extraordinária. Há 100 anos, a múmia foi descoberta com o braço direito dobrado. Algum tempo depois, ele foi substituído por um braço esticado. Ele foi visto em 1900 e desapareceu desde então. É um braço direito exatamente como o relatório original dizia, segurando um cetro, e definitivamente é uma mão feminina. E tem rena ao redor das unhas, está vendo? Rena. É rena. Isso é extremamente animador. Posso ver por um momento? Ah, sim, claro. Esse é o momento definitivo. Realmente é. Se essa mão for desta mulher... Oh, wow, look. Aqui. Deste lado aqui. Olha. Está vendo? Isso é magnífico. E esse outro não parece se encaixar. Se fosse devolvido para o seu dono verdadeiro, imagine só. E esta senhora, assim com o cetro. Isso é fantástico, doutora Sami. É realmente fantástico. O membro encontrado é uma evidência fundamental. Um braço direito dobrado era o símbolo de um faraó. A descoberta sustenta a teoria de que Nefertiti viveu mais do que seu marido e tomou o trono para si. Um faraó por direito. Só encontramos isso nos desenhos de reis que são enterrados com o braço direito ou ambos os braços assim. Nas rainhas é o esquerdo. Nos reis é desse jeito ou desse. E isso realmente é uma coisa valiosa, porque se esse braço direito realmente pertencer a esta jovem mulher, isso evidencia que ela adquiriu um poder incrível em sua vida. O braço dobrado pertence à senhora X. A equipe tira uma série de radiografias para descobrir. Podemos ver a fratura aqui. É uma fratura realmente interessante, não é? Nós vamos ter que comparar cuidadosamente. E será que corresponde ao corpo? Então não é só uma questão de descobrir a densidade dos ossos, mas também o jeito que os braços, os dois, foram mumificados. E a questão é se a mumificação é similar à do braço esquerdo. Ninguém pode dizer até que as radiografias sejam meticulosamente analisadas. A confirmação só acontecerá quando a equipe voltar à Inglaterra. O tempo da expedição acabou. Joanne pode nunca mais chegar tão perto da múmia. Tenho certeza de que é uma mulher da realeza da 18ª dinastia, potencialmente um faraó mulher. Ela é incrível. E acredito que pode muito bem ser a grande rainha Nefertiti. A ciência resolveu alguns dos mistérios que cercam a senhora X, mas outros persistem. Os danos ao seu rosto e corpo foram acidentais ou premeditados. A equipe de cientistas volta à Inglaterra para descobrir. Joanne volta para Amarna para solucionar outro mistério. Se Nefertiti sucedeu a Akhenaton como o faraó Ismenkari. Para provar a teoria, Joanne precisa de evidências de que Nefertiti viveu mais do que seu marido.
Akhenaton morreu no 17º ano de reinado. A causa de sua morte continua desconhecida. Mas mais importante que isso é quem o enterrou? A tumba de Akhenaton fica a 6,5 km de Amarna, virada para o sol nascente. Acredito que foi ela quem conduziu os rituais do funeral como sucessora escolhida por Akhenaton. E, certamente, como corregente, ela preencheria seus requisitos. Teria sido a escolha adequada. Como herdeira de seu marido, só Nefertiti poderia ter conduzido o ritual sagrado de abertura da boca que dava a ele a imortalidade. De acordo com a história, Nefertiti já estaria enterrada nesta parte da tumba. Mas as pistas de Joanne provam o contrário. Esta deveria ser a tumba da rainha Nefertiti. Mas está completamente inacabada e está em estado muito bruto ainda. O teto, as paredes, os pilonos, tudo em estado bruto. Eu não acho que ela foi enterrada aqui de maneira alguma. Mas Akhenaton foi. A tumba fica ali. Então essa é a câmara mortuária de Akhenaton. Como Joanne pôde ver, a tumba do faraó foi concluída. E esta prancha na minha frente é onde se localizava o sarcófago com o seu corpo mumificado dentro. É quase certo que ela esteve bem aqui onde estou, conduzindo os rituais fúnebres do marido morto. Outras provas de que Nefertiti estava viva quando Akhenaton morreu aparecem no sarcófago dele no Museu do Cairo. Ela aparece no sarcófago com os braços abertos em posição protetora. Foi escolhida para substituir as deusas tradicionais, oferecendo sua capacidade de proteção. Apenas ela poderia proteger a alma do rei no pós-vida. A rainha se tornara uma deusa, um faraó por direito. Mas a morte de seu marido sinalizava o fim de uma revolução. O império caminhava para a beira do colapso. Para salvar o Egito, Nefertiti daria as costas a tudo que amava, incluindo o seu Deus. No Egito, a doutora Joanne Fletcher investiga um último mistério. Ela está convencida de que Nefertiti não foi enterrada em Amarna, mas quer descobrir como foi parar a 320 quilômetros de distância no Vale dos Reis. Após a morte do marido, Nefertiti herda um reino que se encontra à beira de um colapso. Joanne acredita que Nefertiti assume rapidamente o controle da situação. Primeiro, ela tomou medidas para proteger a si mesma e a dinastia. Para assegurar o reinado e a linhagem de Nefertiti, Joanne acha que a rainha casou sua filha Ankhesenamun com seu enteado, o futuro rei Tutankhamun. O que aconteceu depois não está registrado, mas Joanne acredita ter a resposta. Se essa pessoa era Nefertiti governando sozinha, como faraó, ela precisou adotar uma política de controle de danos. O que ela poderia fazer com o império? Ele estava se despedaçando, ela precisava começar a tentar recuperar o império egípcio no exterior e consolidar as coisas internamente, e não podia fazer isso no meio do nada em Amarna.
Joanne acha que Nefertiti deixou Amarna e partiu para Tebas com o corpo do marido. A nova religião que ele e Nefertiti tinham fundado estava acabada. Akhenaton seria novamente enterrado de acordo com os costumes antigos. Um gesto para acalmar os velhos inimigos, os sacerdotes de Amon. Joanne acredita que Nefertiti reabriu o templo de Karnak e reintegrou os sacerdotes de Amon. Um golpe diplomático que transformou antigos inimigos em improváveis aliados. O velho deus Amon dominava o Egito mais uma vez. Ela teria voltado a Tebas, tentando possivelmente alcançar algum tipo de entendimento com o clero tradicional. Talvez a reabertura dos templos. Os templos eram a chave de tudo isso. Ela podia reabrir os templos, ela podia recuperar os corações e as mentes das pessoas. Se isso significasse conquistar algum tipo de entendimento com os seus antigos inimigos, então era o que ela faria. Pistas sobre a determinação de Nefertiti podem ser encontradas em Karnak. As estátuas mostram Tutankhamon e sua esposa Ankhesenamun como deuses tradicionais. Talvez Nefertiti tenha ordenado que fossem educados à maneira antiga. Para a dinastia sobreviver, a ordem devia ser restaurada. A qualquer custo. Mas o caos que Nefertiti e seu marido instalaram não seria facilmente esquecido. Ou perdoado. Joanne acha que Nefertiti reinou em Tebas até morrer, cerca de 1 ano depois. Só podemos especular sobre sua morte. Foi um assassinato? Os sacerdotes de Amon seriam os responsáveis? Teria ela sido misteriosamente assassinada por pessoas interessadas em se livrar de qualquer sinal da dinastia de Amarna? Não sabemos exatamente o que aconteceu com Nefertiti, porque tudo que temos é uma menção do reinado de 3 anos do sucessor de Akhenaton. Muito do que aconteceu depois permaneceu em Amarna, quase totalmente envolto em mistério. Um mistério que pode estar prestes a ser desvendado. Eu notei que há um pequeno corte aqui. Tem sim. Durante os exames na tumba, a equipe fez uma descoberta dramática. Sinais de um delito. O que acha que é isso, doutora Samir? Um corte? É um corte. A teoria é testada pelo professor Don Brothwell, o especialista em restos humanos da equipe. É igual a uma múmia. Substituindo corpos humanos por carcaças de porcos, ele tenta simular os ferimentos da senhora X. Ele começa simulando os ferimentos em um porco fresco, cuja pele é similar à de um humano. Este não penetrou tão fundo quanto o do machado, de jeito nenhum. Brothwell e sua equipe repetem o teste em um porco desidratado. Quase toda a umidade foi removida do corpo. Um processo que imita a mumificação. Esse foi profundo. Com certeza foi. Brothwell reproduz os ferimentos, registrando as diferenças com cuidado. Há diferenças impressionantes. O que temos certeza absoluta é que o ferimento no peito dela, que só pudemos ver no porco fresco, não aconteceu no porco desidratado. Na verdade, não conseguimos cortá-lo com uma faca de jeito nenhum. Isso sustenta a hipótese de que o corpo estava bastante fresco. Na área do focinho do porco fresco, os ferimentos produzidos pelo machado são bem mais parecidos com os ferimentos encontrados na múmia da jovem mulher. Pode ter sido um assassinato. Meu palpite é que eles foram feitos no momento da morte ou logo após. Na verdade, acredito que ela não teria sobrevivido.
O momento em que o rosto foi ferido continua incerto. Mas o golpe nas costelas provavelmente foi desferido antes da morte. Com certeza Nefertiti e Akhenaton fizeram muitos inimigos durante suas vidas e alimentaram ódio o suficiente entre os tradicionalistas egípcios para ter um fim como esse. Se isso é evidência de assassinato, não podemos dizer. É especulação. Acho que tudo que podemos dizer é que é muito interessante. Podemos nunca descobrir se Nefertiti foi assassinada. Mas se a senhora X for Nefertiti, alguém teve trabalho para apagar sua identidade. Joanne acredita que arrancaram até o braço dobrado, o símbolo de seu poder como faraó. Será que ela está certa? O químico Stephen Buckley montou o quebra-cabeça. Depois de analisar o braço esticado, colocado ao lado do corpo da senhora X, conclui que ele não pertence a ela. Claramente não se encaixa, é muito comprido. Isso é confirmado pelo fato de ser 2 centímetros mais longo e também pelas bandagens. E o material de embalsamamento do braço esticado é bem diferente do usado no braço esquerdo da senhora X, ainda intacto. Então não pertence a ela. E o braço dobrado, encontrado por Joanne, pertence à senhora X. O tamanho e a robustez dos ossos têm as proporções corretas. E a coloração do antebraço é similar à do antebraço esquerdo, que ainda está no corpo. Joanne acredita que o trabalho dos cientistas ajudaram a identificar o faraó. Para ela, só pode ser uma mulher. Mas alguns especialistas continuam céticos. Eles acham que a identificação final exige o desenvolvimento da tecnologia de DNA. O DNA é incrível. Mas os cientistas que utilizam o DNA atualmente reconhecem que ainda precisamos de mais tempo para melhorar os testes de DNA, e é por isso que eu vou esperar. Daqui a alguns anos estaremos em uma posição bem melhor para dizer se é ou não Nefertiti. Ainda não chegamos a esse ponto. Acho que a identificação da terceira múmia como a rainha Nefertiti é pura especulação. Mas Joanne permanece convencida de que fez uma descoberta única. E com a ajuda de sua equipe, montou o melhor caso possível nas condições atuais. Tudo o que estamos fazendo é montar um painel de evidências que é muito sólido, nada mais, nada menos. E paramos por aqui porque acreditamos que podemos ter encontrado a verdadeira Nefertiti. A busca pela identidade da múmia se aproxima do fim. Resta apenas uma pista a ser examinada. Uma pista que pode convencer os céticos de que a senhora X é Nefertiti. Seu rosto reconstruído. Será a múmia semelhante ao famoso busto de Nefertiti? A egiptóloga, doutora Joanne Fletcher, acredita finalmente ter encontrado Nefertiti, a rainha perdida. Armada com radiografias da múmia, conhecida como Senhora X, uma equipe de especialistas recria seu rosto. Em um modelo em 3D do crânio, eles enxertam músculos e pele. É uma técnica que possui grandes vantagens em relação à ultrapassada reconstrução facial feita de argila. Se eu fizesse uma reconstrução de argila a partir de um crânio e um pouco depois fizesse outra, teria um rosto um pouco diferente. Mas com um computador, se tivermos o mesmo crânio e os mesmos dados, teremos o mesmo rosto. Depois de completo, o rosto será entregue a um artista gráfico que dará os toques finais. Seria o rosto da múmia igual ao de Nefertiti? 70 dias após a morte de Nefertiti, a mumificação está completa. Os embalsamadores reais lançavam feitiços e realizavam rituais para ajudar a preservar o corpo por toda a eternidade.
Agora ela está pronta para encontrar seu Deus. Ela teve uma vida extraordinária. Casou-se criança, foi rainha, deusa viva e faraó herege. Uma revolucionária que tentou transformar o Egito e falhou, mergulhando o país na crise que provavelmente a levou à morte. Joanne acredita que Nefertiti foi enterrada no Vale dos Reis. Sua procissão fúnebre foi liderada por seu enteado, o rei Tutankhamun, e por sua filha Ankhesenamun, os novos herdeiros do trono. Mal sabiam os novos reis que os restos mortais de sua mãe seriam violados. Os rancorosos sacerdotes de Amon, os homens que Nefertiti e seu marido tentaram destruir, vingaram-se de uma forma terrível. Em Karnak, os monumentos que ela ajudou a construir foram desfigurados, demolidos e reduzidos a pó. Os grandes templos do Sol desapareceram. Amarna foi desmantelada bloco por bloco. Joanne acredita ter desvendado a história de Nefertiti em sua jornada a Tebas e ao cemitério dos faraós, na tumba KV-35. Onde um corpo foi abandonado e sepultado com seus parentes, para nunca ser encontrado. Eles permaneceram anônimos por 3.000 anos e foram identificados erroneamente. Então, no mínimo, nós os localizamos no espaço e no tempo corretos. São membros da família real do fim da 18ª dinastia. Disso eu tenho certeza. E se essa for Nefertiti, seria maravilhoso pensar que devolvemos o nome que lhe foi tirado tanto tempo atrás. Para Joanne, a investigação no Egito acabou. Ela volta à Inglaterra para descobrir se a última peça do quebra-cabeça se encaixa. A pergunta final espera por ela. O rosto da Senhora X combinará com as representações de Nefertiti? O rosto reconstruído está quase completo. Um artista gráfico adiciona elementos característicos aos do Egito Antigo. Como será o rosto finalizado? Joanne está prestes a descobrir. Olá. A equipe se reúne para a revelação. Ele é o especialista. Oi, tudo bem? Como vai? É o momento da verdade. Lentamente, o processo de criação do rosto da Senhora X se descortina diante deles. É incrível. É absolutamente incrível. É fantástico. Ela parece uma figura muito carismática, muito forte, muito capaz, mas perfeita. Ela tem um rosto tão lindo. Na sequência, a coroa e os brincos característicos de Nefertiti são adicionados. A vida imitará a arte? Podemos ver o que os retratos tentavam passar, pois se este realmente for o rosto de Nefertiti, ele engloba muitas características que vemos nas representações. Para Joanne, a semelhança é impressionante. Contemplar o rosto que acredita pertencer a Nefertiti é um momento simbólico para ela. A semelhança é surpreendente.
Após 13 anos de pesquisa, Joanne acredita ter restaurado a identidade da múmia e lhe devolvido o nome. Recuperar suas possíveis identidades é como dar a eles um novo acesso ao pós-vida. Você está recuperando o nome deles. Dizer o nome dos mortos é fazê-los viver novamente. É nisso que os antigos acreditavam e, de certa forma, é nisso que eu acredito também. Passados mais de 3.000 anos, Nefertiti livra-se da maldição. O livro dos mortos egípcio descreve as provações de uma alma perdida. Nefertiti. 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 Mas quando uma alma recupera seu nome, ela se torna completa novamente. Pode falar com os deuses e recupera seu lugar de direito no pós-vida. Voltando à terra que conhecia, a alma pode completar sua jornada final, rumo à eternidade. Saudações, deuses, pois agora sei meu nome. Se disse qualquer palavra má, ou realizei qualquer feito maligno, que o próprio Atum se erga para me defender. Pois agora eu, Nefertiti, finalmente ingressarei na eternidade. Versão brasileira Vox Mundi.